nosso Portal Líder Podcast hoje recebe Padre Rafael e Padre Wanderson. Eles vão contar pra gente muita coisa bacana que está acontecendo na igreja. Inclusive, a gente quer saber sobre as obras da matriz, que é o nosso assunto inicial. Vamos passar a bola. Padre Rafael, Padre Wanderson, fiquem à vontade, o portal é de vocês. Olá, Kiki, olá pessoal de casa, é uma alegria estarmos juntos para esse momento de podcast, de diálogo, de conversa. Vamos juntos aí conversando. Muito bem, Deus abençoe. Aqui é o Padre Wanderson também se fazendo presente nesse dia. Que Deus abençoe sua casa, seu lar, estamos juntos. E a gente começa então com a pergunta que a cidade inteira quer saber. As obras da matriz, quando a gente vai começar a ver a igreja subir de novo? Então, são processos paralelos que a gente vive, ao passo que a gente edifica aquela igreja física, eu penso que nós somos edificados como igreja, povo de Deus também. Com tudo que aconteceu, e eu cheguei aqui com um processo já andado com relação a isso, nesses tempos, 7 meses que nós estamos aqui à frente da paróquia, e eu penso que é uma obra de edificação de Deus, não só fisicamente, estruturalmente, para toda a cidade, materialmente, mas é uma obra de edificação de Deus em nós, né? Nós somos a igreja que Deus quer. E Ele vai nos ensinando através disso. Toda essa situação que nós vivemos com a ausência de uma igreja matriz, de uma referência e tudo mais, muito fala ao nosso coração no dia a dia, com as situações que nós vamos vivenciando junto com as pessoas. Então, eu penso que a gente não pode perder e saborear tudo que Deus nos ensina através disso. A obra da reconstrução da igreja, nós vivemos hoje um processo de transição de projetos. Nós tínhamos um projeto que recebemos de gestões anteriores e diante da situação que nós encontramos a paróquia, financeira, pastoral, nós percebemos que não seria possível edificar aquele projeto, né? Colocar em prática aquele projeto. Padre Janvier já havia iniciado um processo de escuta da comunidade com relação às obras. A comunidade, eu nasci, cresci aqui, fui batizada lá, e a comunidade toda tem uma história com a Igreja Matriz, né? E o que eu ouço também é que todo mundo quer olhar para lá, para aquela colina, e ver a igreja de novo lá, bonitinha, como era. É uma referência para nós, né? Então, o Padre Janvier, Padre Wanderson pode falar mais disso, né? Eu estava aqui no começo com o Padre Janvier. Isso, no tempo do Padre Janvier, a nossa tentativa foi reunir a comunidade, embora não toda a comunidade, mas um grupo da comunidade, que voltasse, falasse aquilo que o povo desejava, né? Sobretudo, o desejo do coração do povo é que a fachada fosse a mesma, né? Então, se há essa questão da memória, né? É uma memória afetiva, né? Não é uma memória somente de lembrança, vai muito além da lembrança, né? Um dia desse a gente teve uma reunião ali no casarão, né? Que é ali do lado, e eu não subi o morro lá, eu subi pela escada da igreja, que está liberado agora, né? E dá assim Você começa a lembrar de quando você ia na missa todo dia, todo domingo, eu que a vida toda cantei na igreja. Eu fiquei emocionada realmente, porque tinha muito tempo que eu não ia por ali. Eu subia de carro e ia nas reuniões lá. Então, nesse dia, a gente subiu, tinha mais gente comigo, na escadaria. E você fecha o olho e você enxerga, né? A igreja de novo no lugarzinho. Então, é emocionante para a comunidade inteira, realmente. Se ela tiver tudo a mesma fachada e tal. A gente sabe que não comporta mais, né? O tamanho. E quanto a isso também, vocês já pensaram em alguma coisa. Sim, né? Sim. É claro que realmente o tamanho não tem como ser o mesmo, mas a gente precisa respeitar, né? O Padre Rafael também tem o mesmo pensamento. Respeitar este afeto do povo. É verdade. Né? De ter a mesma fachada, embora mais ampliada, mas o povo olhar, né? Com respeito, com carinho, aquilo que era antes também. É verdade. Né? Isso faz parte da história de um povo, né? De um povo sedento, um povo que de fato tem um sonho, né? De reconstruir, mas como o Padre Rafael disse,
mas se é necessário também viver o hoje, né? Ter um dinamismo pastoral, né? Ter um trabalho pastoral bem intenso, né? Um trabalho com jovens. Que vocês já estão fazendo, né? Na Santa Filomena, Sim, que hoje sim. é a nossa matriz, né? Isso. A gente já percebeu, eu como mãe, e acredito que a maioria, né, das mães, já percebeu como nossos filhos estão envolvidos com a igreja. Eles estão envolvidos porque gostam, porque amam mesmo, não porque os pais estão mandando ir à missa. Tem que ir, né? Não porque tem que ir, né? Eles vão porque eles querem ir. E isso também é sensacional, é muito gratificante pra gente como mãe, eu aqui como mãe, falar disso pra vocês. Esse trabalho pastoral tem sido um divisor de águas para Varre-Sai. É isso que eu percebo. E que você estava falando sobre isso mesmo, né? Senão vai ficar naquela questão, né? Uma igreja gigante para ninguém, né? A motivação maior também da obra é o povo, né? Ter gente para colocar lá dentro. Não adianta de nada uma igreja gigantesca e onde está o povo? O povo está distante de Deus, está afastado de Deus. Primeiramente, resgatar, né, as ovelhas perdidas, né? Resgatar aqueles que se afastaram, seja qual for o motivo, mas é a nossa missão, né? A missão de cada sacerdote, né? Trazer de volta, ir até, né? Como diria o Papa Francisco, né? O saudoso Papa Francisco, ir até as periferias existenciais, né? Há tantos lugares, né? Há tantos corações que nós precisamos alcançar, né? E assim apresentar a luz, que é o próprio Jesus, né? Fala um pouquinho pra gente de como vai ser mais ou menos, o que vocês pensaram mais ou menos para essa igreja. Duas coisas que eu acho que aqui a gente precisa dizer pro povo, né? Eu acho que o Padre Anderson concorda comigo, que é assim, é quase unânime. A fachada da matriz, como o Padre Anderson já falou, e outra coisa, o baldaquino. Verdade. É verdade. Eu mesmo já te perguntei sobre isso. É verdade. Muita gente fala do baldaquino do presbitério. E o Almir, né, o nosso arquiteto, ele tem essa visão de continuidade também, né? Ele tem uma vivência eclesial muito profunda, ele foi criado dentro da igreja, ele foi coroinha, cerimoniário, e isso tudo desabrocha na profissão dele, Com né? certeza. Então ele tem uma visão diferenciada a respeito disso. E ele estava com o Padre Janvier nesse processo de escuta das pessoas, e ele soube captar bem, né, essas coisas que as pessoas queriam, né? Existem necessidades pastorais, nós precisamos de uma igreja mais ampla, né, que caiba mais gente, né? A forma como nós participamos da missa hoje na Santa Filomena é o melhor que podemos dar às pessoas. Que pode oferecer. Né? Mas também nos incomoda, né? A gente está ali celebrando, a gente tem contato visual com um grupo pequeno de pessoas. Só da nave, né? Só da nave central, tem pessoas ao lado. Mas como é bonito também e fala a gente, embora toda vez que a gente celebra, a gente veja a necessidade da igreja matriz, por isso que não tem como esquecer. Mas como o povo permanece fiel mesmo na dificuldade. Nessas condições. Né? Não é um modo padrão de se participar da missa. É o que nós podemos oferecer de melhor hoje para as pessoas. Mas o povo permanece fiel e participativo ali, né? A gente não pode reclamar disso. Agora, o que a gente tem, né? A gente tem a fachada vai ser bem parecido, né? Tem uns ajustes apenas para que tudo fique harmônico, né? Porque a frente da igreja precisa crescer em proporção. Nós temos também a ampliação, não são somente 2 fileiras de bancos, mas, né, são 4 fileiras. Os bancos cabem um pouco mais de pessoas. Isso é o processo de ampliação, né? Dentro algumas referências a como era antigamente, a gente fez todo um trabalho de recolher fotografias da antiga matriz para levar para o Almir, para trazer essa memória para dentro do projeto. No último sábado, nós tivemos uma reunião com o Almir, alguns membros do Conselho Econômico Administrativo da nossa paróquia e também a pessoa que vai nos ajudar na execução da obra, onde o Almir nos apresentou já uma resposta a tudo aquilo que pedimos, né, a ele. E aí, olha só, a gente fez uma alteração
né? Fizemos uma alteração, sim. Uma área de circulação para quem vai servir no presbitério, mas tudo como ele nos apresentou atende às nossas necessidades. Que bom, então. E alterações poucas, obra prevista. Próxima. Para bem perto, próxima, né? Isso aí. Que é o que todo mundo está sonhando já. Ali da minha casa, eu olhava para lá e vi o casarão e a matriz. Quando caiu, na semana que eu cheguei, eu olhei e falei, gente, que buraco que ficou. Né? E é a mesma coisa que a gente sente, né? Um buraco também, por conta da matriz. Mas se Deus quiser, em breve tem previsão? Da obra? Já começar? Data, a gente não pode falar ainda, né, Padre Anderson? Porque quando nós chegamos, a gente também vai aprendendo com as coisas. Quando nós chegamos, nós começamos a trabalhar logo, né, em razão disso, e marcamos dia 21 de abril. Só que houve um momento onde nós precisamos, nós tentamos primeiro uma adaptação daquele projeto antigo. Mas houve um momento onde nós precisamos deixar aquele projeto e partir para uma outra realidade, onde nós vimos que era necessário mudar algumas coisas. E isso nos fez demorar um pouco mais e chegar até a data de sábado, né, quando recebemos o projeto. Então, eu percebi que essa questão de falar uma data pode frustrar que fica na expectativa. Fica na expectativa. Aí... Então, eu prefiro falar a data. A gente conta mais pra frente. Quem sabe a gente volta. Claro, a gente conta então, mais pra frente. Mas é uma realidade bem próxima de nós, né? Bem próxima. Pertinho, a gente já vai começar a ver o movimento. O movimento olha lá. mais lá pra cima. Rapidinho a gente vai começar a ver o movimento. Eu acho que também, antes de falar, né, de uma data específica, né, eu acho que convém também ressaltar algumas melhorias que a gente tem buscado, assim, né? Já que nós não temos a igreja hoje, né, uma sede oficial, nós temos uma comatriz. Isso. E nós, né, de acordo com cada necessidade que vai surgindo, a gente está tentando, pelo menos, tornar o local mais viável, né? Por exemplo, nós tínhamos a antiga livraria, que era num espaço lá em cima, um espaço muito bom, inclusive. Porém, nós colocamos um lugar mais acessível, que é a secretaria. Com certeza. Hoje já é uma sala... Não tem que subir, né? Para as pastorais, reuniões, movimentos. Então, querendo ou não, já é mais um lugar para que o povo possa participar, acolher, seja em pontos menores, né, digamos assim. A catequese também mudou de lugar, né? A catequese também. E a Santa Terezinha, que eu ia falar também, que nessa tentativa de fazer uma melhoria ainda mais para acolher bem o povo, embora a gente não tenha uma sede, mas o local que nós temos a gente está tentando adaptar o máximo possível. Dentro do possível, né? A Santa Terezinha é o maior templo onde a gente pode acolher pessoas hoje, embora tenha a adaptação externa na Santa Filomena, ela é a maior nave. A Santa Terezinha é a maior. É a maior nave onde a gente consegue cabe mais gente. Abrigar as pessoas. Então, a gente viu ali a necessidade de melhorias, né? Na parte elétrica. E aí, olhamos para aquele prédio parado, né? Onde foi o convento das irmãs. A primeira ideia foi do Padre Anderson. Falou, se a gente fizesse... Foi a catequese mesmo? Falou, né? A catequese aqui. E aí, fomos pensando e começamos ajeitando. Precisa de um ambiente, né? Para acolher as pessoas. No começo foi difícil, né? Foi adaptação para todo mundo. Né? Toda mudança, né? É surpreendente. Desconforta, com certeza. Mas hoje a catequese está lá, está adaptada lá. É óbvio que tem melhorias para serem feitas na parte externa do prédio, mas o que a gente pensou? Vamos organizar dentro, limpar, pintar, refazer a elétrica, para que a gente possa acolher já esse ano as crianças aqui. Nesse ambiente, né? E a primeira coisa que a gente fez, a gente mudou a elétrica da igreja, né? Porque estava bem escura e estava comprometida, tinha uma pequena cachoeira dentro do Padre Luiz. Eu já presenciei a cachoeira. Já presenciou a cachoeira. É emocionante. Onde o Ministério de Música fica, ó, do lado assim, do ladinho, ali chovia bem na gente. Puxa o banco pra cá, chega o banco pra cá, arrasta pra cá. Aí a gente começou adaptando essas questões,
Hoje a gente está fazendo uma melhoria, uma intervenção maior, uma melhoria no presbitério. Acho que vale também que se nos permite usar esse espaço para comunicar isso às pessoas. Com certeza. Existe um comprometimento da gente com as obras da matriz. Quando a gente para fazer um reparo num outro lugar, esse reparo é sério, ele é pensado, né? Não tem ali dentro daquele reparo a demanda de coisas que seriam das obras da matriz. São caixas separados. E a gente só se lança para investir nessas outras coisas quando nós podemos fazer isso. Tanto que primeiro fizemos a elétrica e o prédio, né? Ajeitamos o prédio por dentro, esperamos um pouquinho, agora estamos ajeitando o presbitério, sem que isso prejudique o caixa das obras da matriz. Ele é independente, lacrado, fechado, é um cofrinho, né? Só para as obras da matriz. Para as obras da matriz, ele está lá separado. Isso é importante citar, porque a população não sabe, né, como que funciona. Eu vou comprar um bingo para as obras da matriz. Se tiver outra coisa que for para outra coisa, é para outra coisa. Outra coisa, Entendi. Uma questão também de acolher bem o povo, né? Embora a obra, hoje em dia, né, com as tecnologias, as obras são mais rápidas, mas mesmo assim tem um processo, né? Demanda um tempo. Sim. Enquanto nós não iniciamos, nós melhoramos onde nós temos. Né? Onde já está. É aquilo que é um processo natural, né? Valorizar, melhorar a estrutura que já temos, para depois pensarmos numa obra nova, né, digamos assim. O próprio seminário também, né, tem se tornado um lugar, né, de mais participação, outro de mais assunto também eventos, que a gente escuta lá nos bastidores lá, sobre o seminário. Eu como mãe, a minha sempre contei para ela, quando eu era adolescente, que a gente usava muito o seminário. E o seminário era tijolo, né, nem liso, na parede, tijolo. E o refeitório tinha liso, era lá embaixo mesmo. E a gente, na minha época, era colmeia, os cursos eram chamados assim. Chiúba? E a gente ia Chiúba era o quê? Pra dormir. Jovem, lá. alguma coisa. Eu também não lembro. Na época do Monsenhor Lamar, né, que dava colmeia não assistência. tinha significado, não. Era colmeia porque tava todo mundo ali junto, né? E era tudo no seminário. Até as paróquias de fora vinham para fazer os cursos no seminário. E o seminário naquelas condições. Vocês não lembram, né? Porque vocês não estavam aqui na época. Mas lá tem muita foto nas paredes, né? De como é que estava. E estava daquele jeito mesmo. E a gente amava passar um final de semana no seminário. Então, assim, sempre contei muito sobre isso. Porque é um pedaço marcante da minha vida. Lembro detalhes. Foi quando eu comecei a cantar na igreja. Foi quando eu comecei a participar mais ativamente, né? E eles, os jovens, ela e os colegas, sempre me questionavam, mas por que não tem agora? Né? Porque agora que o seminário está todo reformado, em condições de acolher e tal. Aí é uma pergunta que eu quero fazer também. Tem previsão disso, desses cursos, de jovens até para adultos também, que eu também quero fazer? No seminário ainda não, ou já tem previsão e não sabe quando? Mas tem. Já temos. Já tem. Eu pus essa semana num dos grupos da paróquia que nós pretendemos ser uma comunidade evangelizada e evangelizadora. Sim. Pode parecer que a gente é muito alvoroçado, né, Padre Marcos? Que a gente faz um monte de coisa. Mas eu acho que a comunidade está amando esse alvoroço. Mas precisa ser assim. Né? Precisa ser assim. Nós começamos a ajeitar algumas coisas. Ajeitar em quesito de arrumação, né? Vamos juntar essas coisas aqui, deixar aquele espaço disponível para que a gente possa utilizar. Vamos, assim, questões de logística. Né? O seminário está bem conservado, né? O seminário hoje também ele é casa paroquial, né? Por causa do problema da matriz, mas a gente está lá na parte de cima. E quando vim para cá, Dom Roberto, quando conversou comigo, disse assim, o seminário, sabe aquele jeitão dele de falar, o seminário é um lugar de evangelização. O seminário é um lugar de evangelização.
O povo precisa estar dentro do seminário. Ele me disse isso. E eu cheguei com isso no coração, partilhei isso com o Padre Anderson, partilhei isso com as pessoas. Olha, porque às vezes são coisas menores, né? Que não fica. Tem os nossos eventos, né, em prol dos Jovens da Matriz, que sempre são por lá. O Grupo Jovem sempre está utilizando, né? Fizeram o luau lá e tudo mais, fizeram um pós-sinal no final do ano. As nossas catequistas fizeram há pouco tempo um encontro onde a Comissão Diocesana da Iniciação à Vida Cristã veio a Varriçai e promoveu uma tarde de formação lá. Nesse final de semana agora, sábado e domingo, nós temos uma proposta de evangelização para os adultos. Quando nós fizemos o Retiro de Carnaval, lá atrás, né, no final do Retiro de Carnaval, que é uma coisa nossa também isso, quando a gente está fazendo uma coisa, a gente já está planejando outra lá na frente. No final dessa aqui, a gente já joga a rede para a próxima. No final do Retiro de Carnaval, nós falamos que iríamos ter um encontro de evangelização para adolescentes, o FAC, que a gente ia trazer de Campos, e um encontro de evangelização para os adultos, porque a gente sabia que aquilo que começou com os meninos ali no Retiro de Carnaval ia fazer vamos dizer assim, como diz uma amiga minha, um tumulto santo, né? Ia contagiar as pessoas. E para que os próprios meninos jovens fossem instrumentos de evangelização para as suas famílias. Com certeza. E eles chegam onde a gente não chega, né? Eles chegam onde a gente não chega. Então, nesse final de semana, a gente tem um curso Nova Vida. É uma proposta de evangelização para adultos. Ele começa no sábado, à 1h, vai até por volta das 18 horas e começa... e domingo retoma às 8 e termina por volta das 15, 16 horas, já no seminário. Então o seminário já começa a receber. Já começa nesse final de semana. Em junho, no final de semana do Corpus Christi, de 20 a 22, nós temos o Prometido FAC, que é o encontro de adolescentes de 12 a 14 anos. E aí já vai ser uma dinâmica mais legal, porque os meninos vão finalmente dormir lá, perguntar lá, com uma equipe toda jovem e tudo mais. Nós temos os adultos que acompanham, né? E tudo mais, mas com pregadores jovens e tudo mais, já ali no seminário também. Que bacana, vai ser muito bom. Muito bom poder partilhar isso, né, com os jovens. Igual a minha já está ansiosa lá para a inscrição do FAC. Ela me botou doida hoje que eu tive que gravar o podcast, não pude ir na matriz, fazer a inscrição, e ela tava brigando comigo, querendo que eu fosse de qualquer jeito. Aí eu falei, vou mandar mensagem para o Padre Rafael. Padre Rafael, Ana, não vai acabar 40 inscrição hoje. Amanhã sua mãe vai. Ela insistiu com a Bia até eu já paguei a inscrição dela. Amanhã eu só vou levar os documentos. Eu acredito que igual ela, a galera toda vigiando a abertura do FAC para não perder. E isso é muito importante para a gente. Só esse trabalho com os adolescentes, né, que vão crescer nesse caminho, já é assim um fruto enorme que a gente já está colhendo e vai continuar colhendo, né? Tiro por mim, que comecei lá também, novinha, num curso, no seminário, e até hoje estou lá cantando ópera na igreja, as missas e tudo mais. O Padre Anderson falou do Papa, né? Do Papa Francisco. Agora a gente já tem o Leão XIV. E vocês já foram ao Vaticano? Tem vontade de ir? Nunca foi? Quer ir? Eu nunca fui. Também não. Mas tem vontade de ir? Claro, né? Quem não tem, né? Até eu que sou padre. Essa semana tem uma amiga, acho que você não chegou a ver não, né? Tá no Vaticano, ela tá fazendo vídeo chamada, mostrando... Olha só! Ela foi visitar o túmulo do Papa Francisco, aí fez, minha filha, bota meu nome aí, ó, fala com ele aí de mim aí, por favor. Esquece ele não! Tá mais próximo lá, entendeu? Não esquece de mim, não. O Papa Francisco foi um marco na história do catolicismo, né? Assim, de todos que eu vi, que eu pude acompanhar a trajetória, o trabalho, ele foi o que mais se aproximou do povo latino, né? Por ser latino também. Muito próximo da e nossa. chegou muito pertinho da gente, assim, com tudo que ele foi fazendo, né? Mesmo lá, mas aqui. As coisas que ele fez e tudo que ele ensinou e tudo que ele permitiu, né? Que a igreja
pudesse acolher todo mundo, foi significativo. Papa Leão XIV, vocês já fizeram análise, já observaram, tem muita mudança, não tem? Que ele também trabalhou no Peru, né? Muitos anos da vida. Então ele também tem assim uma afinidadezinha com a gente aqui, latina, com o povo latino. E o que a gente pode esperar do Papa Leão XIV? Fala depois Posso falar um complemento. Então, nós, enquanto homens de fé, nós precisamos crer que Deus envia, né, um Papa para a necessidade do seu tempo. Do povo. Né? E para a ocasião também. E o Papa Francisco foi necessário para aquele período. E hoje nós vemos também a necessidade do Papa Leão, sobretudo nos tempos que nós temos vivido, né, as dificuldades, sobretudo no campo da tecnologia. Exato. E nós precisamos de uma firmeza também da igreja. A igreja precisa ser firme em certas decisões, pronunciamentos, né? Então, o Papa Leão, acredito que vai também, né, chegar nos nossos corações, mas como pai também, dessa firmeza, nesta hombridade de pai e nessa paternidade, né, que nos alcança, que nos levanta e que caminha conosco, né? Como que impacta o mundo, né? A fumaça branca. Não é? O mundo Impacto, parou. parou. O mundo parou. Parou mesmo. É Todo mundo engraçado. esperando. Eu tô em Varriçai, tem Roma. Você tava também no dia? Tava no dia. Eu tava tendo uma reunião lá embaixo, na secretaria, atendendo o pessoal de uma comunidade. De repente, alguém gritou lá de cima, Fumaça acho que a branca. Deles gritou lá de cima. Fumaça branca! A gente parou na hora, acabou a reunião. Acabou a reunião. Acabou, e a agora, gente subiu, falou assim, toca o sino da igreja. Isso. E a gente com aquela expectativa Que gostosa impacta, ali. né? Nós ficamos aqui todos parados, esperando, né, Leão O anúncio, e tudo mais. Todo mundo. Uma mundo na análise lente. que eu faço sobre a figura do Papa Leão, nós vivemos, de maneira geral, tempos de polarização, né? Muito. Onde as pessoas acham que o mundo se divide em dois lados, né? E falta, de maneira geral, não estou falando só dentro do campo da igreja, mas uma visão mais ampla sobre todas as coisas. Acabam restringindo e colocando esse negócio de direita e esquerda e fazendo para tudo uma leitura a partir disso. Eu acho, pela figura do Papa Leão, pela forma como ele se apresentou, eu acho que ele traz um equilíbrio. Ele traz... O Papa Francisco aparece de maneira mais despojada, espontânea e tudo mais. Na sacada e com aquela coisa cativante, e rezem por mim e tudo mais. Mas o Papa Leão, ele traz consigo a indumentária ali, né? Ele já está com indumentária diferente de Francisco e tudo mais, mas isso não traz ao nosso coração um medo de retrocesso e de nada disso, coisas que a mídia vai martelando por aí, porque você vê ali um carisma de continuidade e tudo mais, né? Nós não temos Francisco II, nós temos Leão, mas com o jeito dele, como ele se apresentou, eu acho que ele já consegue cativar a igreja, as pessoas e tudo mais. E eu penso que nesses tempos de polarização, a forma como ele se apresentou, eu acho que está ligado também a essa figura do Papa, da unidade e tudo mais. Eu acho que ele consegue atrair, olha, ele tem um discurso alinhado com Francisco e tudo mais, mas ele também traz uma indumentária, uma imagem, um comportamento que parece ser mais atrativo para quem gosta de uma linha mais tradicional e tudo mais. Eu acho que isso é um grande contributo. Vai tentar fazer isso, né? Eu acho que é a necessidade. Nem aqui, nem aqui. Né? São Tomás diz, né? Virtus in medio, né? Virtude está no meio. E eu acho que ele consegue ser essa ferramenta de unidade aí. O apelo pela paz que ele
chegou dizendo no seu primeiro discurso, né? E já está trabalhando nele, né? Parece que o Papa ofereceu o Vaticano como sede para negociações de paz entre Ucrânia e Rússia. Então, ele está há dias de pontificado, e aquilo que ele trouxe, a paz desarmada e desarmante de Jesus no discurso. Gostei também de outras duas coisas características, né? Não esconde a sua emotividade, né? Estava muito emocionado no dia que apareceu, né? Tanto na missa na de início paz. de pontificado, Emocionado. como também no dia que se apresentou na sacada da apartamento do Pontifício, se não me engano. Então, eu gostei. Eu também. Eu não lembro de ver Papa assim. Chorando. Sempre aquela imagem serena. Tô liberado pra chorar, Depois o Papa chorou, velho. E é isso, mas eu achei um querido mesmo, quando eu vi a imagem dele, as outras todas que saíram, aí começa a sair a infância, a juventude, estava em tal lugar, né? Aí via a mídia toda, era Papa Leão XIV. E se a gente não gostasse, ele era o Papa, ponto. Também. Verdade. Mas que bom que a gente gostou, né? Que bom que a gente gostou. Eu queria tocar num assunto que tá assim, muito todo mundo perguntando, querendo saber, e o que é isso, de onde que veio isso, que são essa onda aí do pessoal querer ser pai, mãe de bebê reborn. Já vi um posicionamento do padre Christian Chanclar a respeito, e eu particularmente concordo com ele, né? Mas pode ter gente que não concorda, enfim. Mas assim, o que vocês pensam sobre isso? Qual o que pode ser o cerne disso? Da onde pode ter surgido isso? Com tantas crianças que podem ser adotadas, com tanto... Aí eu mesmo fiquei pensando, bebê reborn, né? Boto lá no guarda-roupa, na hora que eu não quero, né? Confortável. Eu não quero agora, eu vou fazer outra coisa, depois na hora que eu chego eu vou cuidar. Mas não pode ser só isso, né? Eu lembro que quando a gente era... Eu vou falar para antes, depois só entra aí. Se eu falar bobagem, você não corrige. Eu lembro quando a gente era criança, tinha uma expressão quando os outros perturbavam muita gente, quando eu era adolescente, eu sempre fui linguarudo, que a gente ficava assim, vamos brincar de vida, cada um cuidando da sua. Mas hoje na maturidade, né, a gente não pode brincar de vida. Né? Eu trabalhei um tempo como formador do seminário e isso me proporcionou, muitas pessoas ficavam preocupadas porque isso me negava a experiência numa paróquia, mas isso me proporcionou uma experiência outra e ímpar, né? Eu pude estudar bastante algumas coisas, eu acho que eu fui a alguns lugares que me enriqueceram, sobretudo nessa parte de crescimento humano e tudo mais. Eu me lembro de ler algumas coisas sobre a tal da maturidade que a gente precisava formar nos rapazes como candidatos ao sacerdócio. E eu me lembro de alguns autores que diziam que a maturidade do homem é a paternidade e a maturidade da mulher se dá na maternidade. Não encerrando naquilo, mas chega um momento da vida, acho que você pode falar melhor disso do que eu, que aquela responsabilidade de gerar uma outra vida te transforma. Totalmente. Coisas das quais você fazia questão ficam para trás. Exatamente. Coisas passam a fazer mais sentido. Eu não consigo me reportar antes de eu ser mãe. Eu pergunto, gente, o que eu fazia? O que eu fazia? Como é que era, né? Como é que era antes de eu ser mãe? Assim, sabe? É um amor que preenche tanto, que te transforma mesmo. Parece que é no ato que nasceu. Você já levanta dali com outra
cabeça é outra, a vida é outra, as funções são outras. Até ali foi de um jeito. E dali pra frente, eu não sem consigo romantizar, lembrar. com todas as suas Sim, dores e as com suas tudo, alegrias. sim, sim. Mas isso te Com constituiu. tudo que traz, né? Que não é, nada é só flor. Eu lembro que quando a gente estudava no colégio, o ciclo da vida dizia que os seres vivos nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Igual ficou a tia da palmatória e contou isso pra gente, né? Nasce, cresce, se reproduz e morre. Quer dizer, essa é uma etapa necessária da vida. Eu lembro que quando eu estudava isso no seminário, lá no caso dos meninos, começou a surgir uma questão para mim. Mas eles não vão passar pela experiência da paternidade. Como que eles vão alcançar o amadurecimento? E aí que eu digo que esse tempo foi frutuoso para mim também. E o Papa Francisco gritava isso, né? Eu lembro que ele dizia uma vez aos religiosos: vocês não são solteironas, vocês são mães espirituais. Vocês precisam assumir a maternidade, esse papel. E quando o Papa falava isso, eu entendo que ele as chamava à maturidade, como... sempre dizem que o Papa Francisco era doce com o povo, mas com o clero ele era mais duro, ele era mais sério. Mas porque precisava nos chamar à maturidade. O que eu quero dizer? Tem coisas da vida com as quais a gente não dá para brincar, não pode brincar. Porque aquilo faz parte de uma coisa que nos constitui, sabe? Não tem como conciliar maternidade e responsabilidade, né, Kiki? Nem, não tem. Não tem. Não existe. Porque você brinca com a vida de outra pessoa. Não existe, não. O bebê reborn, ele pode estar temporariamente substituindo algo que você deseja. É uma falta, né? Tudo Eu não mais, sei. uma falta. Eu E aí realmente o pessoal não da consigo. psicologia, né? Eu não sou psicóloga. Vai Mas eu acho que nem se eu fosse. nos ajudar. Vai nos ajudar com isso. Mas assim, vai chegar uma hora que ela não vai substituir mais, né? Não dá pra gente... A gente começa, quando criança, brincando, né, de ser pai, de ser mãe e tudo mais, mas é porque aquilo está inscrito em nós, né? Que seja socialmente, né? Nós somos levados àquilo. Agora, isso, na vida adulta, é uma imaturidade, né? E parece que aquilo te resolve alguma coisa, mas na verdade aquilo te limita. Aí, a chegar a casos extremos de uma pessoa levar um bebê reborn num hospital e tomar o tempo de alguém que podia salvar. Aquilo não é uma vida. Chega-se a casos de perder o senso. Mas né? mesmo? Aquilo não é uma vida. O padre Christian falando, né? Se vier pedir para batizar, uai, pô. Aquilo não é uma pessoa. O batismo é para as pessoas, é para a salvação das almas. Uma bobeirada, para não dizer outra coisa aqui, para respeito a você que tá em casa. Tudo agora é sequela de Covid, né? Vá! Mas não é! Tudo que acontece agora, Covid. Coitado do Covid. A Covid que veio, a Covid que fez, a Covid que não sei o quê. Aí o sujeito morre lá, que deu um não sei o quê, é culpa do Covid. E tudo é culpa do Covid. Será que isso também é culpa do Covid? Coitado! Covid virou o vilão da história. E assim, é muito surreal você tentar entender um negócio desse. Eu acho que, humanamente falando, isso é um grito para nós. É um grito. Uma falta de senso. Olha a humanidade. Olha onde chegam as pessoas. Nós estamos adorando as coisas. Não é por aí. Volta que não deu é ruim, mesmo. né? Volta que deu ruim. Volta que deu Eu vou ruim. estudar a sua palavra de sabedoria agora. Eu pensei Eu nessa desci o pau. perspectiva também. Nós vivemos um tempo de crise de valores, né? É verdade. Embora nós olhamos assim, né, passamos praticamente, podemos assim dizer, pela pandemia, mas o homem ainda não amadureceu. O homem ainda continua mesmo com tudo que a gente viveu, né? Que a pandemia ensinou muito, essa questão né? mesmo de não querer assumir a responsabilidade da vida, não querer um comprometimento, não querer abraçar
um compromisso, né? Como nós podemos pensar até mesmo no campo da igreja, Sim. né? Compromisso tem muito, falta comprometimento das pessoas, né? Você Talvez tá- também tá- da você nossa tá escutando? parte, né? Vocês estão escutando. Tem muitas pastorais, Sim. movimentos, Estão trabalhos, escutando, tem né? muito. Agora são poucos, né? Como diz aqui no interior, né? Que agarram Agarram mesmo no chifre boi do pelo boi, chifre, né? é. E é verdade. Então, diante dessa crise, nós percebemos o quê? Que se há uma necessidade de tampar um buraco, de resolver uma situação, Sempre com de não se paliativo, achar né? Você não culpado, você não ou tá querendo talvez descobrir o que você tem. isso. Você tá... De não querer se cuidar também, É. que é importante. Sim. Né? Todos nós temos algo a melhorar. Claro. Não há ser humano neste mundo, Né? que está perfeito. Nós estamos nesse processo, né, como diz a própria palavra de Deus, em crescimento, né, a chegarmos à estatura de Cristo, né, o homem perfeito. É. Porém, nós precisamos, né, nos aceitar as nossas misérias, aquilo que falhamos, erramos, e ver aquilo que nós podemos trabalhar, aquilo que Deus pode agir em nós e por nós, e também a necessidade desse coração, né, obediente, desse coração aberto a escolher, a ouvir também aquilo que nós não queremos ouvir. Né? Nós estamos nesse processo de crescimento, e até quando a gente vai ficar procurando um culpado? Quem é o verdade. culpado? Né? Nós Olhar precisamos pra também gente, encarar olhar a pra vida dentro, na né? sua realidade. E ver o que você tem de mais urgente que você pode melhorar. Sim. E procurar um jeito de melhorar, né? Porque tem um monte aí de gente que pode te ajudar, tem Realmente. profissionais, etc. Mas se você se fechar e não procurar, Queria só tampar vai... um vazio, só um vai buraco piorando. que não vai... Só vai é uma piorando. solução assim, imediata, né? Nós vivemos num mediatismo muito grande. Como o padre Rafael falou, de fato, assim, não dá para compreender. Eu Uma não coisa consigo, que tá? não chega na nossa compreensão, mas realmente, né? É uma Muito. falta de... Não, e o mais interessante é assim, eu não sei se... A mídia tem muito isso de vender, né? Qualquer coisa a gente vende. Nós Qualquer nem coisa. entramos nesse Nesse questionamento assunto, da indústria do vender nós, né? com certeza. Por trás. E a Isso mídia não é tem caríssimo. muito isso, assim, né? A gente sabe que tem. Eu trabalho com mídia, numa cidadezinha do interior, que é Varriçai, e eu amo demais minha cidade. Meus princípios são católicos. Eu nasci num lar católico, eu cresci num lar católico. Então, assim, eu não tenho essa de, só porque está vendendo, eu vou vender também. Uhum. Eu valorizo muito a maneira como eu cresci, a minha família e tudo que eu aprendi. Mas a mídia só quer gasto, dinheiro, né? É vender. A gente precisa vender. E não importa o que você está vendendo, né? Eu vejo isso demais nas redes sociais e tudo. Gente, a mulher foi marcar um batizado, a outra foi fazer exame de sangue, a outra estava na fila do SUS para operar o bebê. Chegou lá, era um bebê reborn, foi cancelado, ela foi para a justiça. Falei, gente, tem um negócio errado aí. E a mídia divulgando isso. Quer dizer, eu penso, como profissional de mídia, que isso é potencializar uma coisa que está fazendo mal às pessoas, né? Está fazendo eu não julgo quem está vivendo um negócio desse, um processo desse, né? Não é julgamento. A pessoa não pode estar em sã consciência. Não pode estar. E esse desenrolar disso aí já vai para mês. E essa batida em massa, e todo mundo falando disso aí, tem uns que fazem piada e meme, beleza. Agora, circular isso de forma, e você não tem como controlar um filho seu assistir uma matéria dessa, né? Uma criança. Isso pode modificar alguma coisa essa criança que está em formação e tal. Eu, assim, né? Eu, como mãe e tudo, procuro conversar a respeito, né? Mas você não tem como pegar um celular e bloquear o celular para isso. Em quais canais está isso, né? E achei importante tocar com vocês que são padres, porque Varriçai é uma comunidade muito católica, né? Se eu não estiver errado, é 80%. A comunidade é católica. E eu vejo o quão perigoso esse tipo de divulgação, esse tipo de falar sobre isso 24 horas e não falar do certo.
falar como incentivo. Isso pode né? despertar um gatilho em alguém. Então, em exatamente. alguém. Exatamente. E piorar. Hoje tem 100 pessoas, amanhã tem 1000. E nem todas as pessoas, né, que estão dentro dessa condição e tudo mais, têm consciência de que isso, na verdade, não é uma boa solução, Exato. legítima para elas e tudo mais. Vale a pena, acho que, colocar aqui também, se você está, a partir disso aqui, dessa nossa discussão, percebendo, né, que tem algo de errado com isso aí, procura ajuda de alguém para conversar, o padre da sua paróquia, um profissional de saúde mental, um psicólogo, um médico, um terapeuta, Sim. né, para te ajudar. As questões que envolvem isso aí podem ser desenvolvidas, trabalhadas, né, para vencer uma situação dessa. E a gente precisa, eu digo a gente porque a gente que tem, igual eu trabalho na rádio, tem uma mídia na mão e todo mundo acessa o Instagram do portal, vocês como párocos, né, da matriz, que estão ali com o microfone na mão quase todo dia ou todo dia, né, estão à disposição para ajudar, para conversar sobre, para esclarecer dúvidas. Então, assim, eu acho que quem estiver passando, igual o padre Rafael falou, por uma situação dessa ou parecida com essa, é importante procurar ajuda para que isso não cresça, né? E vá contaminando outras pessoas ao redor, né? Então, é bom que a gente já sabe, se a gente achar alguém com o bebê reborn, te mandar lá que você vai tratar lá na igreja, né? Eu acho que é importante, Não batizo, tá? eu acho que é importante dizer também que Não. todos, né, estão... Ninguém está isento de passar. Claro, né, com toda emocional. certeza. Todo ser humano Todo pode mundo. passar, seja por uma perda, Alguma seja coisa. por outros fatores, né, N motivos, pode passar por alguma situação Com assim. toda certeza. Porém, a gente não pode, né, deixar que a situação nos leve. Exatamente. Ou pensar que psicólogo ou um aconselhamento com um padre, né, seja quem for, é uma coisa puramente para alguém que não está em sua sã consciência. Eu falo Não. que só quem faz terapia... Até nós passamos também, né? É claro. Muitos de nós não passei é? também por terapia. Às muito vezes, bom. tem gente que reluta muito, né? Eu vejo e percebo nas conversas. Aí fala que é coisa de gente doida. Médico de doido, Zé. Médico de doido. É assim mesmo. E na verdade é a Não vou, tentativa não. de Médico de querer, doido, mas querer um paliativo, né? o tanto que Uma ajuda solução a gente a paliativa. resolver questões, né? Elaborar as questões da nossa vida, ajuda mas- ajuda muito. E assim, não te deixa cair nessas... que eu nem sei como que é o nome. As situações aí. Em si, que não tem muito... Você vai falar disso, gente? Aqui vai sair, ainda não vi não, tá? Graças a Deus, amém, que ainda não vi não. E nem vamos ver, se Deus quiser, né? Eu tenho uma curiosidade para falar, mudando de assunto. Eu acho que vocês vão saber isso, mas eu fiquei curiosa. Eu vi um dia desse, alguém falar de São Longuinho. Conhece São Longuinho? Conheço a tradição do que o povo diz que São Longuinho, São Longuinho, São Longuinho, se eu achar não sei o que, eu vou dar 3 pulinhos. Então, aí, um dia desse eu vi, nem lembro onde que eu vi mais, eu falei, gente, eu nunca soube disso. Agora eu tô lembrando de perguntar. Não sei se é verdade, tá? Mas o que eu ouvi foi, e São Longuinho foi o Soldado romano que botou, furou Jesus lá na lança, na cruz. De Jesus. Eu fiquei apavorada, eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Também assim, nunca tive curiosidade de saber da vida de São Longuinho, né? Uhum. Da onde estava vindo. E aqui vai sair também, nunca vi muito falar, não. Mas tem isso daí. E todo mundo fala São Longuinho, 3 pulinhos, não sei o quê. Eu vi isso também na internet, mas é verdade, é mentira? O que é? Alguém vocês sabem? Eu não sei. Sobre a tradição dos pulinhos, eu não sei qual isso a aí origem. eu acho que tradição é dos pulinhos. superstição, Deve ser uma essas coisa popular, coisas, superstição, essas coisas, né? Mas, inclusive tem gente que fala que reza a Salve Rainha até o Mostrai-nos Jesus para procurar. Tem gente não. Muita Eu gente. e acho. Vamos agora abrir um testemunho da nossa irmã Kiki. Eu rezo. E acho. Não sou eu. Minhas filhas também. E acha, tá? É uma tradição familiar. E acha. E eu acho, tá? É mentira, não.
Mas eu não rezo só até mostrar, não. Rezo tudo. Peço pra eu achar. E acho as coisas. Impressionante. É verdade. Pode ser, não sei, alguma coisa com um psicólogo pra poder explicar pra gente um dia. Mas que eu acho as coisas. Rezando a Salve Rainha. Acho. O que eu já vi de São Longuinho foi uma coisa assim de internet, não sei, Padre Anderson. Eu também vi na internet. Falei, gente, vou me perguntar. Fui na paróquia aquele dia e não lembrei. Eu ia te perguntar que dia. Não lembrei. Agora, hoje eu lembrei. Falei, Padre Anderson, o que você sabe? Mesmo caso. Mesmo Então tá bom, no próximo podcast a gente... História de São Longuinho, no próximo episódio, nesse mesmo canal. Nesse mesmo canal, do Portal Líder, você vai saber, pelo Padre Anderson e Padre Rafael, a história verdadeira de São Longuinho. E a gente vai saber. Será que foi ele mesmo, o soldado? E virou santo? Não sei. Então a gente vai saber, mas essa história de 3 pulinhos, expedição pura. Expedição pura, né? Expedição pura. E só pode falar. Não fugir muito do assunto, um senão vou esquecer daqui a pouquinho. Não esquece não, te lembro. Além, né, dessa atenção para com o espaço, né, a preocupação da obra da matriz, os espaços que nós temos hoje, né, readaptar, em reajustar certos espaços, ambientes, né, para atender melhor o público, o povo de Deus, é necessário também inserir aqui, né, na verdade, fruto também da gestão anterior, mas o atendimento, né, a ampliação do atendimento nas comunidades. Acho que é muito importante também frisar isso, né? E hoje a tentativa é colocar, né, espalhar um pouco mais as missas dominicais, né? Para que a gente tem alcancemos mais pessoas, mais corações, mais na Matriz almas. 3 horários e na Prata, né? Isso. E na Santa Terezinha. Na Santa Terezinha no sábado à noite. E agora nós estamos de 15 em 15 dias na Taquara Branca. Porque, tem dominical no domingo mesmo às 17 horas. Na Prata, né, para o pessoal que mora mais na proximidade. Lá na proximidade. E a gente viu que para lá, mais próximo da zona rural, a gente precisava atender melhor. E aí a gente olhou para a comunidade da Taquara Branca, né? Tem uma quantidade boa de pessoas ali, tem uma estrutura de igreja boa ali, né, que precisa ser terminada e tudo mais, mas tem uma igreja, ele já tem o Santíssimo ali, então a gente viu aí vocês estão celebrando lá agora de 15 em 15. De 15 em 15 dias. E falando em Prata, que vocês falaram aí, né? É hoje o dia de Santa Rita. Hoje é dia de Santa Rita. E hoje vai ter missa? Ou vai ter missa no final de semana? Hoje tem missa, né? Isso. Hoje, dia 22, na Prata. Tem missa na Prata, às 19 horas. E final de semana, todo domingo, às 17 horas, na Prata. A comunidade lá, quando o podcast for ao ar, já passou a festa, né? Que é nesse final de semana. Mas eu lembrei por causa de Santa Rita. Santa Rita é hoje. Que hoje, tem missa lá hoje, então. O que vocês vão falar? Não sei não. Corta aí. O que eu ia falar? Eu ia falar um negócio. Outra coisa também sobre o trabalho nas comunidades rurais, que quando a gente fala que a gente quer ser uma paróquia evangelizada e evangelizadora, é de promover não só evangelizada e evangelizadora por nós como evangelizadores, mas multiplicar, porque é muito pouco o que a gente faz para conseguir alcançar a todos. E aí, lá desde o começo da nossa primeira reunião de pastoral, a gente disse que a gente queria ampliar o atendimento às comunidades, que a gente ia começar com um projeto piloto em Santa Terezinha e na Capela São Pedro, no bairro Santa Lúcia. E aí, o que nós pensamos? Conseguir casais de ministros que tivessem essa disponibilidade missionária para ajudar essas comunidades que precisavam. Aí primeiro foi o seu Carlos e a dona Fátima na Santa Lúcia, Capela São Pedro. Nós fizemos a proposta, é engraçado que agora eles vão ficar morrendo de vergonha como é que a gente vai contar. Mas eu fui celebrar uma missa de domingo, aí passei por eles assim, eles ficam sentadinhos sempre no mesmo lugar, ali perto da porta da sacristia,
passei por eles e falei assim, olha, depois da missa eu preciso conversar com os senhores e partir para celebrar. Quando eu voltei, eu olhei para a carinha deles e falei assim, não participaram da missa hoje, né, coitados? Porque o padre passa e fala assim, depois da missa eu quero falar com você, vê se isso é coisa que você faça com o cristão. Se você passa por mim na rua, fala um negócio desse, eu ia falar, gente, eu ia sentar lá na igreja e ficar esperando você. A hora que você passar, você perguntar, fala logo. Eu quero saber o que é. É igual mãe da gente, né? Depois a gente conversa, menino. Aí conversamos com eles, né? E eles aceitaram. E assim, toda quarta eles vão. A gente tem a missa lá, mensal, mas toda quarta aquela comunidade está reunida para rezar o terço, adorar Jesus, celebração da palavra. Outro casal que a gente havia pensado para uma outra coisa. Marcaram de conversar comigo um dia. Aí, padre, nós queremos conversar com o senhor, e achei bonito como eles disseram. Nós não queremos muito ficar aqui preso nesse negócio de sacristia e altar, não. A gente quer ministros, né? A gente quer uma comunidade roça aí que esteja precisando para ajudar. Aí eu falei, pô. Aí a gente tem a Nossa Senhora Aparecida, a Nossa Senhora Aparecida, e propus a eles, né, Nossa Senhora Aparecida, e aí eles, o André e a Carmen, aceitaram, e há pouco tempo fui celebrar a missa, eles foram comigo, aí apresentei eles para a comunidade também, Nossa Senhora Aparecida, eles são muito sedentos, né, desde a primeira vez que eu celebrei lá, acho que comentei isso com o padre o Anderson. Quando eu celebrei lá na primeira vez, a Aline, que é da comunidade, falou assim, padre, a gente tem uma vontade de ter adoração ao Santíssimo aqui. E eles já fazem, eles já têm terço, tanto quarta como domingo lá, já tinham, mesmo sem terem ministros e tudo mais, eles já faziam. Aí consegue pra gente, aquilo ficou no meu coração, né? É um pedido das pessoas. E aí, quando o André e a Carmen se dispuseram, foi no ato. E aí já foram lá, já fui com eles pela primeira vez, celebrei a missa, e aí eles já estão agindo, já foram lá pela primeira vez. E é um apoio, né? Você saber que toda semana tá ali, que eu posso ir ali, que eu posso marcar uma conversa com o padre, que eu posso marcar uma confissão, que é um dia tão corrido, né? A gente sabe que tem esse serviço também na secretaria, que tem rede social, que tem tudo que a gente pode fazer isso, mas na correria do dia a dia, isso é um apoio, você passou, viu? Você chega. E assim, ali perto, dentro da comunidade, eles precisam se deslocar o tempo todo para vir para cá. É um trabalho um pouco de descentralização, né? E isso certeza. É muito a cara do Papa Francisco, né? De como ele ir, né? as coisas. Não esperar que ele venha. Não esperar que venha. E se você, né, nosso amigo, estivesse sentindo chamado aí, você pode se colocar disponível para nós, que nós arrumamos no canto. Serviço tem muito, tá? Eu sei que eu tô lá também. Uma coisa eu serviço vou tem dizer muito. Pra vocês, tem uma pastoral que nós queremos acabar, né, Padre Manto? Se chama Pastoral do Banco. Porque quer dar função pra todo mundo. Não, mas sabe que isso nos realiza enquanto pessoas. Mas também. Mas assim, quem tá ali, tá servindo, às vezes acha, quem não tá, acha assim, eu não quero essa responsabilidade, é muita, é pesado, mas é tão gratificante, é tão bom, seu coração fica tão cheio, sabe? Que não tem peso quando você quer, né? Só se você estiver fazendo obrigado. Aí qualquer coisa que você vai fazer é ruim, você está obrigado. Agora, quando você se dispõe e abre mesmo para fazer, não é pesado, não é... E você não está sozinho. Tem um monte para dividir, né, as coisas, caso fique algum dia, eu vou dar conta disso aqui, não. Você tem um irmão para escorar aqui, tem outro para escorar ali, é um convívio muito bom e muito, muito santo, né, muito puro, onde você pode contar mesmo com as pessoas, sem ficar pensando em outras coisas que atrapalham os convívios de repente, né, mas faça a experiência, você vai gostar. E isso vai, não é que vai ser tudo perfeito e tudo mais, claro. Tudo que vai acontecendo, que a gente vai vivenciando,
vai nos edificando enquanto pessoas, né? A gente vai crescendo. Eu acho bonito, o Concílio Vaticano II vai dizer que quando Deus quis salvar a humanidade, não o fez de maneira individual, mas o fez formando para si um povo que o amasse e o servisse, né? A experiência com Jesus, ela é pessoal, mas ela acontece nesse lugar, né? Na comunidade. Eu acho que pouco a pouco, né, vai se descobrindo essa comunidade de fé, onde ali juntos, com os nossos acertos, com os nossos erros, nós vamos experimentando Jesus e crescendo com Ele, caminhando com Ele. E eu já escutei muito, vocês devem ter escutado já também, falar que eu não preciso ir na igreja. Eu não preciso ir na igreja. Jesus está aqui comigo, está aqui, está em mim, está em todo lugar, está comigo. Eu não preciso ir na igreja. Eu já escutei isso várias vezes, né? E qual a resposta para isso? Vai fazer uma discussão mais calma. As respostas são muitas, né? A gente poderia até pensar, né? Igual nessa onda após a pandemia, né? Ou melhor, ainda porque em pandemia. a gente ficou então, nós muito ficamos virtual, muito né? acomodados, né? Já escutei isso também. Eu acompanho a missa aqui, ó, no celular. Embora nós temos aí até consultas, terapias A online, gente sabe. mas não exige um remédio Né? online, por exemplo. O remédio a gente tem que tomar. Você tem que tomar. Né? Alimentação online. Não tem também não. alimentação Você tá online. vendo lá, você tá comendo? Você tá vendo, tá comendo? Não tá. Então a experiência, né? Primeiramente, né? Jesus ressuscitado, claro, né? Ele se aparece para os discípulos na experiência da comunidade, a comunidade reunida. É verdade. Jesus, ele justamente faz a primeira aparição, depois faz uma outra aparição. No primeiro momento, Tomé não estava. E Jesus não faz a experiência, né? Como eu falei na Santa Jesus Missa. não vai no supermercado. Tomé não veio, não, estava no mercado. Apareceu. Tomé, Apareceu cadê pra você? ele, Não, senhora. Jesus, ele aparece novamente e o texto sagrado vai dizer, né? Tomé estava junto com a comunidade. A comunidade é o lugar da experiência com Cristo. Então, se há necessidade do povo reunido, do nós, estamos ali, né? Como diz aquela canção, né? Estamos aqui unidos, reunidos. Sim. Então, isso é muito importante também, porque a comunidade, ela vai nos animar, né? Enquanto uma pessoa individual, em casa, nós vamos sentir assim um pouco fracos, na debilitados. pandemia não foi bom, né? Não, gente. A Santa Missa em casa é para quem está doente, para quem não pode ir à igreja. Né? Era bom, ou para quem cuida de um doente. Era a opção que a gente tinha, né? Não tinha como ser diferente. Não tinha outra opção. Mas que né? foi muito ruim, foi. Tipo assim, eu acompanhava porque de outro jeito, mas não foi bom, não. Mas querendo foi o que podia ser feito. Nosso povo acomodou muito também. Não, isso né? também é verdade. Também. Que foi depois da pandemia, vou assistir aqui mesmo. Eu assisti na pandemia, né? Vou assistir aqui mesmo. Já ouvi isso também. A vida de comunidade, ela nos revela, né? Quando a gente está vivendo em comunidade, vivendo junto, aparece o melhor de nós, os nossos dons, a serviço potencializados junto com o dom do outro, mas aparece também as nossas perebinhas. Claro. E às vezes o que a gente quer fazer? A gente quer fugir, a gente quer esconder e tudo mais, achando que isso resolve as coisas, né? Mas estando junto que a gente vai aprender. Tem até um livro, né, que falavam disso pra gente disseminar. A comunidade é o lugar do perdão e da festa. Verdade. Na comunidade que você recebe o perdão. Se você se esconde, você não recebe. Você errou e você some. Você não passa pela graça de alguém te acolher e te dizer que você não é aquele erro. Você continua aqui conosco. Não, você não está jogado fora porque você errou, não. Né? Só quem permanece na comunidade experimenta o perdão. E é o lugar também da festa, que é a realização da pessoa, o encontro com Cristo e tudo isso. Só que isso gera transtorno, mas viver gera transtorno, né?
Fala sério. A gente vive em família, na família também não tem. Não é? Ali num grupo pequeno, né? A família também não acontece. Então, a igreja, que é um grupo grande, não vai acontecer. Vamos encarar a realidade da vida, né? Vamos sair do ideal. Exatamente. É, Pro real. e vale que, né, vamos usar esse espaço. Se alguém se sente afastado, excluído, longe, por causa de alguma coisa, venha e faça uma nova experiência. Né? Sozinho não dá. Sozinho não Não, dá. é verdade, nada, né? Sozinho não dá nada. É. E tem uma outra história também, que não acontece em Varriçai isso, tá? Só fora, longe, Varriçai não acontece Xangai, não. lá em Xangai. O que você viveu lá em Xangai? Eu fui lá e escutei o pessoal falar assim, eu não vou na igreja por causa do fulano, que eu não gosto do fulano, o fulano tá lá na igreja, eu não vou por causa do fulano. E eu vejo o fulano comungar e eu não vou, porque eu acho que ele não pode comungar. Eu vou lá fazer o quê? Mas nem vai sair não, tá? Não, graças a É Deus. longe. Uma vez eu trabalhei num lugar, fiz uma experiência de estágio pastoral num lugar onde tinham duas senhoras. Sabe aquelas duas pessoas que vivem pra igreja mesmo, que ajudam muito, tananana. Quase irmã. Não, mas assim, quase irmã, Quase irmã, de caridade. Mas o que acontece? As duas eram pessoas fundamentais para aquela comunidade se desenvolver, só que elas não se falavam. Aquilo gerava um transtorno de uma tal maneira de um negócio que uma hora eu cheguei para eles e falei assim: vocês chegaram à conclusão de que vocês querem ir para o mesmo lugar? Vocês querem ir para o céu, vocês duas? Vai ser como? Se uma tiver, a outra não vai entrar. Porque se uma está na sacristia, a outra não entra. Se uma está na cozinha, a outra não entra. Mas calma aí, no céu vai fazer como? Vai ter uma para cada uma? Aí elas ficaram meio estrambelhadas, assim, meio paralisadas. Mas no sentido, é isso, né? A gente está caminhando para o mesmo lugar. É normal que hajam as diferenças e tudo claro. mais. Mas faz parte. Se afastar da igreja de Jesus vai melhorar, vai piorar? Parece que o meu amor a Deus está condicionado àquele amor àquela pessoa. Ali tem espaço para todos. E fora, a igreja é um hospital para os doentes. Né? Não é a comunidade dos perfeitos, né? A começar por nós. Né? A começar por nós. O quanto a gente quebra a cara, tenta, erra. Eu falei aqui agora há pouco, né? Que falou assim: quando? Qual a data da obra? Falou: não vou falar mais a data da obra, porque eu já entendi, já aprendi, porque isso pode frustrar. É o quê? Um erro que a gente aprende, né? E vai crescendo. E faz as pazes com o que a gente errou e falou: não, vamos embora. Não foi. Eu não posso parar aqui, né? Foi com a intenção de acertar. Mas eu preciso seguir em frente, apesar daquilo ali. E vamos embora. É por aí. Vida que segue. A igreja é esse hospital. É óbvio que nós vamos encontrar diferenças ali, que nós vamos ferir uns aos outros ali, com uma coisa, com Mas outra. isso não acontece só na igreja, né? Nem em todos os lugares. Em todos os lugares. Mas na igreja parece que, eu não sei, é um senso comum que eu acho que existe, de que na igreja não vai acontecer. Ali, entendeu? Então, assim, todas as vezes que eu já escutei isso, a minha resposta, que aqui no meu lugar de fala, você vai por causa dessa pessoa ou você vai por causa de Jesus? E aí, né? Você está colocando a pessoa no lugar de Jesus, né? Porque se ela está impedindo de você o encontro, Né? ela está sendo superior a ele, né? E eu escuto muito, né? Isso. Muito. Não é pouco, infelizmente. Escuto muito. Vocês já tiveram alguma experiência com milagre? Alguma coisa que aconteceu que vocês denominaram que fosse um milagre? Eu tive. Conta. Meu sobrinho. Então conta. Minha cunhada, ela perdeu 2 bebês, né? Na gestação, e embora fizesse exames e tudo mais, Tudo certinho. estava tudo certo em relação à saúde dela. E na segunda gestação, a criança já estava morta, ela não sentia mais a criança, e ela precisava fazer a Cirurgia cirurgia para tirar. para tirar o bebezinho.
E ela se trancou dentro de casa Eu não queria. e não queria ir, só que Nossa. corria um risco também. É, claro. Né? Infeccionar e tudo mais, né? Risco E ela pra ela. também perder a vida, né? Além da criança. Sim. Eu lembro assim, um dia, né, nesse dia eu estava rezando, até com a palavra de Deus, e me veio muito a história de Isaac, né? E eu falei com ela assim, na mensagem no celular: olha, cunhada, espera, vamos ter paciência, o Isaac vai chegar. Aí ela teve força, fui lá pessoalmente, conversei com ela, ela foi no hospital, foram dias difíceis, Muito, né? mas ela já não tinha mais esperança de engravidar. E ela também, achava que- ela não queria mais engravidar porque Já ela tinham sempre sido medo. 2, né? Já Já tinham duas sido crianças 2. tinha perdido. E de repente, né, ela engravida, sem planejar, Sem nada. Ela já não tinha mais perspectiva alguma, engravida, tempo depois ela descobre que era um menino, Isaac. Isaac tá aí acabando com tudo. E ele é muito Isaac tá com levado. quantos Ele anos é já? muito levado. Isaac tem 2 anos, vai fazer 3 anos no final do Eita. ano. Uma benção. E como é gratificante assim, a gente perceber, né, o quanto Deus, né, age na nossa vida, na nossa história. E né? age. E o quanto Deus realmente intervém, né? Intervém. Embora diante de dias difíceis, né? Mas, como diz a palavra de Deus, né? A tempestade pode durar uma noite, né? Pode durar tempos, anos, mas Passa. logo após passa, né? E Passa. percebemos, né? Que a última palavra sempre é de Deus, né? Eu também tive uma experiência comigo mesma. Eu considero, tá? Que foi um milagre, sim. Porque eu desenvolvi um problema nos ossos do pé. Eu sou diabética e já tinha quase 30 anos que eu era diabética. E eu comecei a sentir dor no pé, sentir dor no pé, sentir dor no pé. E fui para Itaperuna, fiquei 2 anos fazendo tratamento em Itaperuna, os médicos achando que era uma coisa, não era aquela coisa. Fiquei quase 50 dias internada para fazer exame, tudo que tinha que fazer, tudo. E o médico me deu alta e eu vim para casa e eu não estava satisfeita com o resultado, né? E de repente eu tinha que ir no médico, peguei o carro, fui no médico de carro. Eu sempre ia com o pessoal que faz hemodiálise. Só que o pessoal, eu tinha que ir todos os dias. E o pessoal da hemodiálise só ia 3 vezes na semana. Então, um desses dias que eles não iam, eu fui de carro. Fui, consultei. Na volta, tive uma queda de glicose, chegando em Varriçai, bati o carro. Me socorreram lá, ambulância, para o hospital, fui para Itaperuna para fazer exame, tudo, tal. Quebrei costela, quebrei nariz, quebrei dente. E fui para Itaperuna, fiquei lá. E o pé lá. Eu parei o tratamento, sofri um acidente, fui para Itaperuna. Fiquei uns 10 dias internada, por causa da costela, por causa do nariz quebrado. Teve que botar meu nariz no lugar, quase morri, mas foi melhor botar o nariz do que eu depois fazer uma cirurgia, né? Falei com a médica assim, põe no lugar, já tô fodida mesmo. Ela botou, tal, vim embora. Cheguei em casa, meu pé não piorou, não melhorou, nada. E já tinha uns 15 dias que eu tinha parado o tal tratamento que eu tava fazendo no pé. Aí chamei minha mãe, falei com ela assim, aquele negócio que eu tava fazendo lá, tava adiantando nada, não. Era que o meu pé tá pior. Já tem 15 dias que eu não vou lá. Se tivesse sendo ajudando, era para ele ir piorando, né? Parei aqui. Conforme tá a né? ausência do tratamento? Sim, exatamente. Aí ela falou assim, vamos um médico lá em Guaçuí, é um ortopedista já daqueles antigos, né? Que bota a mão no seio e já sabe, é um raio-x em pessoa. Ele tá lá ainda. Meu pai só vai nele. Aí fomos, levei aquele monte de exame, uma pilha assim. Cheguei lá, contei pra ele que eu tava sentindo no pé, se eu botasse pra cima eu não sentia dor, botasse pra baixo eu sentia dor. Conseguia botar pra baixo, pra eu andar era uma dificuldade. Botava pra baixo, ficava vermelho, inchava, e eu sentia dor. Aí eu deitava, botava pra cima, desinchava, mas pra baixo, então eu não podia andar, pé pra cima. Aí cheguei lá, contei tudo pra ele, o caso, e levei os exames. Aí ele falou, Cristiane, você tem raio-x aí? Eu tinha tudo. Raio-x, tomografia, ressonância, tudo que tinha pra fazer. Cintilografia, tudo. Presta um raio-x, Cristiane, seu. Eu tirei o papel, ele abriu assim, ó,
na frente da claridade, né? Falou comigo assim, Cristiane, ninguém descobriu o que você tem, não? Falei, não, eles me deram um diagnóstico, fiquei quase 50 dias internada, ele me deu alta porque fez tudo e não achou, me mandou pra casa, médico. Cristiane, isso é uma doença, chama Charcot. Acontece com quem tem outra doença autoimune, você é diabética já há muito tempo. Pode aparecer, pode não. Não tem causa. Não tem assim, porque eu fiz isso. Não tem. Pode. É loteria. Falou comigo, mas você não vai pra internet pesquisar. Eu cheguei em casa e fiz o quê? Internet. Na hora. Ficou me dando desespero, pai. Eu fui olhando tudo que foi acontecendo com o meu pé e tudo que eu tinha que ter feito, não fiz. Porque eu não sabia, sabia. Dali fui pro Rio de Janeiro. Ele me indicou vários médicos. Aí o médico no Rio de Janeiro. Aí comecei o tratamento. Foram 8 cirurgias em 2 anos. Eu botava fixador no pé, os ossos vão ficando frágeis, eles degeneram. Aí você praticamente perde a função do pé. Quando eu fui pro Rio, eu já estava andando de muleta, não conseguia botar o pé no chão mais. Já estava um caos. Aí fui nesse médico, fui em vários. O último que eu fui, que deu certo. E até hoje ele me atende. Aí ele me explicou tudo e tal. Falou que, Cristiane, a doença ainda está em evolução. A gente vai começar uma série de cirurgias. E para tentar ver como é que vai ficar isso aí. Eu não acho que você vai perder o pé, não. Mas nessa época eu já estava assim, tiver que tirar, tira. Eu não estava aguentando mais. De dor, de tudo. Quase 3 anos sem fazer nada, absolutamente nada. Cama. Aí ele falou, não é assim não, tá. Eu vim embora. Aí eu internei pra primeira cirurgia. Cheguei em casa, tiro o gesso, tiro o fixador, o pé, tufo de novo. O pé caía, tipo assim, seu pé vinha assim, né? Eu botava o pé no chão, meu pé não tinha firmeza. Aí o tornozelo fazia assim. Involuntário. Na última cirurgia, ele me internou aí pra tirar um parafuso que ele tinha botado. Tudo que botava dava ruim. Botou um parafuso, o parafuso tal, infeccionou, tinha que ir lá tirar. Na última ele falou assim, vou tirar tudo. Não vou mais, vai ter que calcificar o osso. Sem nada. Aí eu falei com ele assim, tá bom, então vamos. Já tava, né? Vamos operar, vamos. Aí ele fez a cirurgia, vim pro quarto. Aí tirou os ferros, tudo que tinha botado no pé. Vim pro quarto. Previsão de eu ficar no hospital 60 dias. Antibiótico na veia. Hospital que eu estava, Hospital da Ordem do Carmo, no Rio. Tinha missa, tinha padre, tinha tudo. Eu ia na cadeira de roda, voltava, todo domingo. Eu ia na missa, voltava pra cama. E a minha mãe ficou comigo, esse período. A Paulinha, minha irmã, também ficou revezando. Minha mãe ficou mais tempo. Aí, passou assim uns 15 dias que eu tava lá, já tava aquela vida do hospital. O médico chegou no quarto, desenrolou meu pé todinho na galopeira. E eu tô assim, o que tá acontecendo? Você tá com febre? Eu falei, não. Você tá sentindo alguma coisa? Não. Aí ele desenrolou e falou, tá tudo bem. Eu falei, o que aconteceu? Seu exame de infecção deu altíssimo. O quê? Se você ia ficar 60 dias, agora você vai ficar nem sei quantos. Eu vou repetir o exame. Foi repetir o exame. Aí pediu um monte de coisa que levou uns 3 dias para fazer. Nesse período, estávamos eu e a mãe no quarto. Ela falou, vamos fazer a novena de Nossa Senhora do Carmo? A gente está no hospital de Nossa Senhora do Carmo, eu vou achar o padre, ele vai vir aqui, nós vamos fazer, você vai embora. Ela falou comigo, você vai embora antes da novena. No último dia da novena, ele chegou no quarto e falou assim, você quer ir embora? Tinha 20 dias que eu estava lá. 20 e poucos dias. A previsão era 60 e depois do exame era nem sei quantos mais. Eu falei, embora? Aí ele falou assim, não, você quer ir embora? Eu falei, eu já queria desde o dia que eu cheguei. Falei com ele, eu vou arrumar sua alta agora. Eu falei, doutor Vitor. Aí ele falou assim, cara, eu não sei explicar. Ele falou comigo, sua infecção estava 8. Hoje ela está 0. Você pode ir embora com remédio oral. Eu chorei tanto, até ele chorou junto comigo. E eu e minha mãe atribuímos a novena Nossa Senhora do Carmo e a nossa fé, né? Porque não tinha, nem eles conseguiram explicação. Nem eles conseguiram. Então, esse milagre
eu tenho orgulho de dizer que eu vivi. E a gente vive todos os dias, né? Nunca deixa de viver. E assim, é uma história que me marcou muito. Não é muito... isso foi em 2019. Foi a última cirurgia. E até hoje tá o pé aqui, torto, mas tá aqui. E eu andando. Tá ótimo. Aconteceu comigo, logo assim, eu tinha uns 16 anos mais ou menos. Sempre fui ratazão de sacristia, né? Vivi na igreja. Eu ajudava na catequese da minha paróquia, e a minha prima fazia catequese, minha tia e madrinha, chegou na catequese e falou assim: olha, sua avó, ela reuniu a gente lá em casa agora, os filhos, e ela pediu uma ajuda a gente porque ela tá vendo o seu avô, ela tá vendo o papai. Corta pra o meu avô, minha avó materna o meu avô morreu em 89, eu nasci em 91, não conheci o meu avô. Ela tá vendo seu avô de noite, ele tá aparecendo, e ela diz que ele tá com uma roupa suja e tudo mais, e ela quer comprar roupa para deixar ali para ele. Aí levaram ela no médico e tudo mais, para tentar diagnosticar o que era e tudo mais. O médico chegou a citar um início de esclerose, talvez, e a gente ficou preocupado. Eu falei assim: não, eu vou conseguir um ministro para dar comunhão para minha avó. E aí, o ministro ia lá todo domingo, dar comunhão para ela. E aí começaram a tentar algumas medicações e aquilo não melhorava. Eu lembro no Natal que a gente estava na casa, assim, na casa dela, minha avó era bem senhorinha do comercial de margarina, assim. Velhinha, cabelo branco, baixinha, gordinha e com a bengala. É a vovó padrão, né? E aí, ela tinha uma bengalinha que ela usava para andar e tal, não andava sem a bengala. E um almoço de Natal, assim, no dia 25 de dezembro, todo mundo na paz, sentado ali conversando. De repente ela levanta com a bengala na mão, ela dá um pulo do sofá, ela sai daqui! Como se ela, e ela disse que ela estava vendo uma mulher, que tinha umas crianças que estavam correndo dentro da casa dela, aquela mulher era da família dela. Aquilo assustou a gente de uma maneira terrível, né? E aí, depois daquilo, eu e minha tia começamos a rezar o terço todos os dias com a minha avó. Todos os dias. E assim, às vezes eu não queria rezar o terço no dia, jovem, 16 anos. E ela falou assim: vambora o terço. Tinha pra onde correr, não. Vambora o terço. Eu lembro um dia que eu falei assim: vamos rezar o terço da misericórdia, porque é mais rápido. Só pilantragem do pai, gente. E era mais rápido. Ela: não, esse eu não gosto não, eu quero outro. Mas eu, ela e minha tia, todos os dias. E a comunhão. O ministro levava a comunhão para ela todo domingo. E os sintomas da minha avó desapareceram. Caramba. Todos. Ela não via mais meu avô, ela não via mais... Não via mais ninguém. Nem sempre Deus vai nos curar e resolver os nossos problemas, claro. né? Algumas coisas a gente precisa passar para aprender, e a gente vive e se une ao sofrimento de Cristo. Como aquele tempo foi sofrido para nós e nos aproximou de Deus. Os caminhos, né? São os caminhos de Deus na nossa vida. Mas eu acredito que aquilo foi uma intervenção de Nossa Senhora na nossa vida. Eu acredito, porque para nós que vivemos foi assim. E depois disso a minha avó viveu mais muitos anos. Minha avó morreu bem velhinha, 89 anos. De insuficiência cardíaca, respiratória em casa, né? Morreu, né? Apagou velhinha. Tranquilamente, apagou velhinha, viveu até o final, assim. E aquilo foi um período perturbador na nossa vida, mas que nós experimentamos o agir de Deus ali. E só quem experimenta sabe. Sabe. A gente conta, porque, né, é uma maneira da gente... É uma experiência, né? Você viveu, então assim, não é uma história que foi criada tal, na esperança de que as pessoas também consigam viver, né, uma experiência desse jeito. Mas
sempre eu falo isso muito também, quando eu converso sobre isso, eu falo que quanto mais você está perto de Deus, mais ele conversa com você, mais ele fala com você, né? Igual uma amizade. Quanto mais você tem afinidade com uma amiga, mais ela te conhece no olhar, te conhece quando você está triste, mesmo se você falar, e com Deus é a mesma coisa. Eu sinto isso porque na minha vida, assim, esse episódio, então, eu fiquei, porque já tinha 4 anos de tentativas e cada vez que eu fazia uma cirurgia era um problema que aparecia, a cirurgia não dava certo, eu tinha que fazer outra e tal. E dessa vez eu já estava assim, eu já tinha pedido ele para tirar. Para tirar meu pé. Eu não aguentava mais. Eu já estava, não tem problema não, eu falava com ele assim, eu vou botar um pé de ferro, eu vou andar, eu vou fazer as coisas, eu não aguento mais. E Nossa Senhora do Carmo, durante a novena, num período curtíssimo, ele falou que é impossível, ele falou comigo, essa infecção sua vinda daqui para aqui, por esse período que eu tive aqui, e conversei com você. Aí eu falei assim, então agora você pode tratar de rezar. Falei com ele, porque eu sou prova viva de que não foi você. Aí ele falou assim, não, agora toda vez que eu vou rezar e vou pensar em você quando eu rezar. Eu já, tá bom, já tô feliz com isso. E eu me consulto com ele até hoje, ele sempre lembra, fala sobre isso. Mas são histórias que a gente não esquece, né? Ninguém esquece. Ninguém esquece disso. Marca para sempre. Gente, finalizando então o nosso podcast de hoje, que foi com o padre Anderson e o padre Rafael aqui da paróquia, né? São Sebastião, que agora celebra aqui na Santa Filomena, que é a nossa comatriz. Em breve estaremos de volta na Igreja Matriz de São Sebastião, se Deus quiser, conforme eles nos comunicaram. E a gente quer saber o quê? O que a gente tem agora para frente na paróquia? Quais os eventos que a gente tem para ir lá participar e colaborar com as obras da Matriz? Olha, para começar, o que a gente tem? Em junho a gente tem o FAC, o Encontro dos Adolescentes. Em junho. De 20 a 23, de 12 a 14 anos. Aí vem aquela mãe e fala assim, padre, mas meu filho tá terrível, ele tem 15 anos. Aguenta aí terrível até o segundo semestre. No segundo semestre... No segundo semestre vai deixar de ser terrível. Mentira. Não posso garantir, mas vamos tentar. No segundo semestre, assim como a gente está trazendo, é um processo, né? A gente precisa de material humano para fazer as coisas, formar as pessoas, também não pode chegar, né, jogando um monte de coisa abruptamente, assim. Então, no primeiro semestre, a gente vai ter esse encontro para adolescentes. E a gente pretende, no segundo semestre, trazer um encontro para os jovens de 15 a 17 anos, que é o JOAN, Jovens Adolescentes em Missão. FAC não é faca, tá? Que é o de 12 a 14, é Formação de Adolescentes Cristãos. O slogan do curso é Uma Viagem com os Anjos, um Encontro com Deus. Os meninos vão entender isso depois que fizerem o encontro. Então a gente tem o encontro dos adolescentes, depois a gente tem a nossa... antes do encontro dos adolescentes, a gente tem a nossa 31 de maio, a nossa Noite de Caldos. Vai ser no seminário? Vai ser na Santa Filomena. Na paróquia. Dia 31 é sábado, a gente não está tendo missa na Santa Terezinha aos sábados, porque a gente está em obra do presbitério. Dia 31 a gente ainda vai estar na Santa Filomena. Nós vamos encerrar o mês de maio, que é o mês de Nossa Senhora, que a gente vai ter uma coroação bonita, tudo mais. E depois, após a missa, a gente tem a nossa noite de caldos, né? Tá friozinho em Varriçai, graças a Deus. Chegou o frio de Varriçai. Então, a gente tem a noite de caldos, com musiquinha ao vivo e tudo mais, pra gente se confraternizar, aproveitar e também ajudar nas obras da Matriz. Exatamente. Depois, lá na frente, no primeiro final de semana de julho, 5 e 6... Festa junina? Festa junina é 5 e 6 de julho, sábado e domingo. Primeiro sábado e domingo, final de semana. No seminário, né? No seminário, já em benefício às obras da Matriz. E agora, em começo de junho, tem a Festa do Divino também. Isso, a Festa do Divino agora é dia 8, no domingo, né? Dia 8 de junho, a Festa do Divino. Vou passar para vocês a programação, que é lá na Paróquia Nossa Senhora das Graças. Às 8 horas tem coroação do Imperador e Imperatriz, participação da nossa querida Lira Santa Cecília.
9h30 tem a missa campal. 11 horas, almoço e abertura da feira agropecuária. 11h10, atração musical, que é o Tarcísio Pellegrini. Às 13 horas, procissão dos tratores e veículos usados na agricultura. Procissão é lindíssima, né? Todo mundo que daqui de Varriçai que já viu. Vale a pena vir visitar Varriçai e participar. Às 15 horas, tem uma atração musical lá em frente à igreja, que é o Valber Meirelles. Às 16, café no bule, e o padre passa lá um café pra galera. Ele mandou fazer um bule de 200 litros. Nossa! E o café, o café é passado lá na hora, distribuído. Nesse bulão. Nesse bulão. Nesse bule, enorme. Aí eu vou lá tomar esse café. Vai sim, gente. Eu também vou. Às 16 horas, tá? No domingo. Às 16h30 tem outra atração musical. Às 18h30 tem Santa Missa e Coroação de Nossa Senhora. E às 20 horas a despedida do Divino, levantamento do mastro e queima de fogos. Queima de fogos não, queima dos pedidos. Mas deve ter queima de fogos também. Que todo ano tem. Né? Não tem, todo ano tem. Então fica o nosso convite também para você participar da festa do Divino e participar também dos eventos aqui da Matriz, como o padre Rafael falou. São vários e a gente vai divulgando conforme for se aproximando, né? Eu queria deixar o meu muito obrigado, padre Anderson e padre Rafael. Foi um prazer bater esse papo bacana aqui com vocês e que vocês também possam se despedir da galera e vamos marcar outro em breve, já com a obra da Matriz, com data definida e já iniciada, se Deus quiser. Então agradeço muito aqui, Kiki, pela oportunidade, para o Rafael também, e a você também que está nos ouvindo, nos vendo, nos acompanhando na telinha da sua casa, do seu lar, que Deus abençoe. Foi uma gentileza muito grande da parte dos nossos amigos aqui e também o nosso carinho, a nossa gratidão e a nossa bênção a todos. Quero agradecer, Kiki, pela iniciativa, conseguir me trazer para dentro do estúdio para gravar a minha gente. Vocês não entendem? Não foi fácil, tá? Não foi fácil, tá? Não foi fácil. Mas sobrevivemos, né? Graças a Deus. Olha, descobrindo novos talentos. Ninguém desistiu. Graças a Deus. Descobrindo novos talentos. Quero agradecer essa oportunidade da gente estar aqui. Quero dizer também que nós estamos, aqui falo isso por mim, pelo Padre Anderson também, pode parecer um certo status e tudo mais, mas nós estamos aqui em Varriçai para servir a comunidade, né? Nós estamos disponíveis e acessíveis à comunidade. Se precisarem de algo, vão até a secretaria paroquial, até a igreja, nos procurem. Eu tenho essa cara de bravo, essa sobrancelha junta, mas eu não mordo. Bravo, pode me parar, dar algo do que padre. Porque às vezes as pessoas têm uma visão, medo, né? Não conhece e tudo mais. Mas não, a gente está aqui para servir ao povo de Deus mesmo. E no que pudermos ajudar, vamos sempre ajudar, né? A nossa igreja, a nossa casa está de portas abertas para todos, né? A igreja precisa ser esse lugar para todos. Em breve, se Deus quiser, a gente volta com mais notícias, mais novidades sobre as obras da nossa matriz. Talvez esse podcast chegue a lugares, alcance lugares onde o nosso microfone dominical talvez não chega. Né? Com certeza. Então, a gente não pode deixar de fazer aquele apelo. Você que está aí, no conforto da sua casa, mas há muito tempo não vai à missa, muito tempo que não se confessa, há muito tempo que não recebe Jesus, volte para a igreja é a sua casa, ela é um lugar de todos nós, ela está de portas abertas para te acolher. Venha como você está, né? E talvez aqui nós vamos trabalhar, desenvolver e crescer o que precisa ser trabalhado no seu tempo próprio, na sua espera própria. Venha, só venha. E para terminar, quero agradecer também o Padre Anderson por vir dividir comigo o medo do podcast. Não, as pessoas falam assim, o Padre Rafael é muito espontâneo. Bota uma câmera na minha reta, eu fico quietinho, comportado. Ele ficou. Fiquei comportadinho. Ele sim. Cheguei fazendo bagunça, ligou a câmera, parecia que a minha mãe estava aqui do mágica.
queria terminar, Kiki, deixando uma bênção Claro. para cada um, agradecer também ao Marquinhos e ao Sidney, né, que nos acolheram aqui, do estúdio, que criaram assim todo esse ambiente calmo, tranquilo, para que a gente, nervoso de primeira vez num podcast, pudéssemos gravar com tranquilidade. Isso foi fundamental também, meninos. Obrigado. E deixar uma palavra aqui no livro dos Números, capítulo 6, versículos de 24 a 27, a bênção que o próprio Deus ensinou a Moisés para que Arão pudesse abençoar o povo de Deus. Assim abençoareis os israelitas. Javé te abençoe e te guarde, ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te seja benigno, mostre para ti a sua face e te conceda a paz. Porão assim o meu nome sobre os israelitas e os abençoarei. Convido então o Padre Anderson para juntos darmos a bênção a todos aqueles que são alcançados por esse podcast. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Isso aí, foi um prazer estarmos juntos. Obrigado, Kiki, eu que agradeço, por nos desafiar e nos acolher. Foi muito bom. Eu que agradeço. Obrigado. E vai ter mais, tá? Vai ter outros episódios. Agora eu tô mais de boas. Pessoal, daqui a pouco a gente já começa a divulgar o próximo. Eu conto com vocês aí. Até o próximo Portal Líder Podcast.